Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Salmo 73, que é o salmo da nossa sequência de exposições. Lembrando que estamos retomando, embora não tenhamos exatamente saído dos salmos, em sua maioria as últimas 4 mensagens das 4, 3 foram baseadas no livro de Salmos, porém com foco na família, e agora nós retomamos. Estamos já no Salmo 73, meus irmãos. Pela graça de Deus, temos caminhado bem, já passamos da metade do Saltério, que é o livro mais longo da Escritura, e agora nós temos o primeiro Salmo do livro 3, que é o terceiro volume do Saltério. Lembrando que são 5 volumes, e eles são indicados na nossa tradução. Aí mesmo você vê, livro 3, indicando os Salmos 73 a 89. Nós vamos ler então, e exatamente esse salmo trata sobre o problema da prosperidade dos maus, e eu intitulo da forma como o nosso tradutor o intitulou. Esse é um problema para nós, né? Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Deus, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Meus irmãos, ninguém aqui discordaria de que a arrogância e o sucesso dos corruptos levam muitos a quererem desistir da justiça e da integridade. Não raras vezes a sucumbirem à sua própria corrupção e rapina. A sensação generalizada de impunidade, aliada à prosperidade visível dos maus,
frequentemente nos conduz a uma pergunta incômoda: vale a pena mesmo ser íntegro? Eu acredito que isso é especialmente uma experiência nossa, nós que vivemos num país onde a impunidade segue crescendo, onde os maus não apenas têm sucesso, eles nos governam, eles ditam os rumos do país, falando humanamente. Essa pergunta, vale a pena mesmo ser íntegro, não é uma pergunta nova e não é uma pergunta periférica. Ela atravessa gerações, culturas e contextos históricos, surgindo sempre que a realidade visível parece contradizer as promessas divinas. Quando o ímpio prospera, quando o justo acumula poder, como de novo vemos em nosso país, quando o arrogante triunfa, é certo que algo dentro de nós se inquieta. E o problema não é apenas ético ou social, ele é profundamente espiritual, porque ele toca o modo como nós percebemos o caráter de Deus e a coerência do seu governo sobre o mundo. Governa Deus com efeito? Ou ele governa em algumas coisas e outras ele deixa para lá? Algumas pessoas chegam para tentar livrar Deus, por assim dizer, dos seus arroubos de ira. Diz, não, isso aqui Deus não toca. Mas Deus seria omisso. Mas Deus é soberano e tem um controle de todas essas coisas. Então, o problema da prosperidade dos maus é um problema daquela área da filosofia que nós chamamos de teodiceia. Teodiceia estuda como podemos conceber um mundo mau governado por um Deus bom. A palavra teodiceia vem de duas palavras, theos, Deus, e dikia, que é justiça. Teodiceia é como uma tentativa de justificar os atos de Deus de maneira lógica, de maneira racional, para tentar entender a aparente incongruência entre o caráter de Deus e a situação do mundo. O ponto é que, mais do que um problema intelectual, esse é um problema existencial, esse é um problema que gera em nós uma crise de fé. A conhecida constatação de Rui Barbosa, ela ecoa para nós como um lamento perene da consciência moral. Ele disse certa vez que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a honra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Eu vou repetir porque essa é uma descrição perfeita do quanto a impunidade mexe com a nossa vida e com a nossa compreensão. De tanto ver triunfarem as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. A isto eu acrescento um provérbio russo: numa terra onde se anda nu, todos se envergonham de roupas. Numa terra onde a impunidade é uma normalidade, a gente até tem vergonha de ser honesto. Com tudo isso concordaria o profeta Isaías, ou melhor, o próprio Senhor falando por Isaías. No capítulo 59, versos 14 e 15, o profeta, em sua confissão da maldade nacional, lamenta que o direito se retire, que a justiça se ponha de longe, que a verdade tropece nas praças e que aquele que se desvia do mal seja tratado como presa. Ele diz isso no verso 14, e ele confirma, ele diz, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal
é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Esses testemunhos, meus irmãos, revelam que o dilema do Salmo 73 não é abstrato. Ele nasce da experiência concreta de viver num mundo moralmente desajustado, em que o bem frequentemente parece frágil e o mal vigoroso e invencível. Por isso o Salmo não deve ser lido apenas como uma reflexão teológica, irmãos, mas como um espelho da alma do justo em meio a um mundo quebrado. Diante desse cenário, a pergunta que se impõe é profundamente existencial. O que fazer quando, diante de tanta injustiça, o nosso coração começa a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a motejar da integridade? O Salmo 73 não responde essas perguntas com abstrações, com fórmulas teóricas. Ele responde com o testemunho honesto de um homem piedoso que passou por essa crise e saiu dela transformado. Irmãos, a pergunta, portanto, não é como eu posso transformar essa realidade. Como podemos ter um país mais justo? Como tirar a quadrilha que nos governa do seu trono? Não é essa a questão. A questão é como eu posso reagir piedosamente à situação que está posta. Este salmo, meus irmãos, é muito importante para nós hoje. E eu quero falar um pouco do lugar dele no saltério. Você percebe, como eu já falei, que ele é o primeiro livro, ele é o primeiro salmo do livro 3 do saltério. E esse volume, ele é chamado por O. Palmer Robertson, no seu livro Fluxo dos Salmos. Ele intitula esse terceiro livro de Devastação, porque nesse livro, nesse terceiro volume, nós temos salmos, não todos eles, mas alguns salmos que marcam esse livro. Eles refletem o período mais crítico da história de Israel, quando Jerusalém foi devastada e o templo de Salomão destruído. Salmos, por exemplo, como o 74, que veremos no próximo domingo, se Deus quiser. O Salmo 79, o Salmo 80 e o Salmo 89, esses 4 salmos especialmente se referem à devastação de Jerusalém e à destruição do templo. E esse pano de fundo histórico é importante, embora nem todos os salmos pertençam a esse período, mas entendemos que os escribas arranjaram esses volumes tendo em mente uma história da salvação, e eles começam com a confrontação, com os inimigos tentando impedir o avanço do reino por meio do ungido de Deus, a princípio Davi. No segundo volume, a comunicação, como além de serem confrontados, os israelitas respondem testemunhando do seu Deus aos seus inimigos. E agora, nesse terceiro ponto, eles chegam ao momento do cativeiro e, portanto, da devastação da nação. Então, é algo muito apropriado para nós. Então, esses salmos 74, 79, 80 e 89, dentro desse livro, eles mostram esse pano de fundo histórico importante que nos ajuda a compreender, porque eles expressam de maneira particularmente intensa essa experiência coletiva de colapso. E esse pano de fundo histórico, portanto, é importante, ajudando-nos a compreender que a crise do salmista não acontece num contexto de estabilidade, ela não é simplesmente uma crise individual, mas ela é uma reação individual em meio à ruína nacional, ao fracasso institucional e à aparente ausência da intervenção divina. Quando as estruturas que sustentavam, irmãos, a identidade religiosa e social de Israel ruem, a pergunta sobre a justiça de Deus torna-se ainda mais aguda. Não é sem razão, portanto, meus irmãos, que esse livro se abre com o testemunho de um justo quase vencido pela prosperidade dos maus, em contraste com a sua própria desventura. Trata-se, então, de um salmo de sabedoria, que contrasta a justiça e a impiedade, mas o faz a partir de uma experiência profundamente pessoal e angustiante. Em certo sentido, meus irmãos, o Salmo 73 dialoga com o Salmo 37.
É interessante porque são os mesmos números, só que muda, né? Há um contraste aí. Contudo, no Salmo 37, o sábio exorta o justo a não invejar os maus. É algo que ele, como sábio, fala para uma segunda pessoa. Ali os pronomes são tu, no caso justo, eles, os ímpios e Deus. Mas aqui no Salmo 73, o salmista trata do mesmo problema, porém relatando a sua própria crise, narrada em primeira pessoa. Aqui os pronomes são eu, o justo, eles, os ímpios, e tu, sendo tu o próprio Deus. Então, o tom desse salmo é de testemunho e confissão. Eu, eles e tu. Por 4 vezes, Asaf refere-se a si mesmo de modo enfático. No verso 2, no verso 22, no verso 23 e no verso 28. A mesma expressão no texto hebraico é usada aí. Quanto a mim, no verso 22, e eu estava embrutecido, é a mesma expressão hebraica mais ou menos, quanto a mim, no verso 23 de novo, quanto a mim estou sempre contigo, e no verso 28, que claramente no português repete, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Mas um ponto importante, irmãos, desse salmo, antes da gente, então, partir para a sua exposição propriamente dita, é que ele começa com um testemunho e ele termina com devoção. Ele começa discursando a comunidade, falando de si mesmo, mas depois ele está tão envolvido pelo ser de Deus, pela comunhão com Deus, que agora ele fala apenas com o próprio Deus, e brevemente dá um testemunho de volta à comunidade. A estrutura desse salmo é muito interessante, nos ajuda a ter uma noção melhor do seu conteúdo. Ela é uma estrutura que os estudiosos chamam tecnicamente de estrutura quiástica. A estrutura quiástica é como se fosse uma estrutura em forma de X. Você imagina as frases em paralelo indo para uma direção e no meio, como se fosse aquele centro do X, depois elas voltam numa direção oposta. Você vai ver, por exemplo, dos versos 2 a 12, a prosperidade dos maus. Dos versos 13 a 16, você vai ver a desventura do justo. No verso 17, nós temos o centro do X, que é a mudança de perspectiva. E aí, dos 18 a 22, a desventura dos maus e depois a prosperidade do justo. Então, observe o contraste aí. Prosperidade dos maus, desventura do justo. Desventura dos maus, prosperidade dos justos. E o verso 17, esse centro estrutural revela também o centro espiritual do Salmo. A mudança de perspectiva acontece quando? Quando o salmista entra no santuário de Deus. Não é uma nova informação que muda tudo, irmãos. É uma nova posição espiritual. É onde ele está. Ele está diante de Deus. E isso muda tudo. Então, diante disso, irmãos, eu quero então expor esse salmo. E eu começo no primeiro ponto falando do que eu chamo de uma constatação. O salmista começa com uma constatação, que na verdade é a sua conclusão depois que ele passou já a crise espiritual, a crise de fé, a crise existencial. Qual é a constatação? Deus é bom para com o seu povo. Uma frase que, tirada de um filme, é muito replicada na boca dos crentes, e que é verdadeira, né? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. É pena que alguns crentes é o máximo que eles falam de Deus, né? O que eles viram no filme. Tem muito mais coisa aí. Mas essa frase, por hora, é muito útil para nós. Deus é sempre bondoso com o seu povo. Deus nunca age de maneira má, aliás, ele não age perversamente contra ninguém. Mas ele, para o seu povo especialmente, é sempre bom. É o que ele começa dizendo, com efeito, ou seja, verdadeiramente.
De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então, o Salmo se abre com uma afirmação teológica clara e madura de quem já passou pela crise existencial. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Antes de narrar a sua crise, Asaf estabelece o ponto de partida, ou melhor, o ponto de chegada da fé. Deus é cheio de bondade para com o seu povo. Essa não é uma conclusão ingênua, mas uma confissão alcançada depois de uma luta interior. Essa afirmação inicial, portanto, funciona como um alicerce teológico. Mesmo quando a experiência pessoal parece contradizer a bondade divina, o salmista afirma que a realidade última não é definida pelas circunstâncias, mas pelo caráter de Deus. Porque a fé madura, ela não nega o sofrimento, mas ela se recusa a reinterpretar Deus a partir dele. Pelo contrário, ela reinterpreta o sofrimento a partir do ser de Deus e dos seus atributos. Em segundo lugar, depois da constatação, então, ele passa para o seu testemunho. E nesse segundo ponto, ele fala do testemunho de um modo geral. E o que ele vai mostrar é, olha, eu não pensava assim o tempo todo. Veja o verso 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Apesar dessa primeira confissão, o salmista reconhece, eu nem sempre pensei assim, que Deus é bom. É isso que ele quer dizer. Ele lembra que seus pés quase escorregaram, que ele quase caiu. E a razão dessa ameaça espiritual é clara. Ele diz, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Sim, meus irmãos, é possível ter inveja dos perversos, sobretudo quando eles estão no poder. Ah, não, pastor, mas eu não quero ter a maldade que eles têm, de jeito como que eu posso invejar o fulano? Ponha fulano aí na sua mente, quem for o fulano, o seu fulano, cada um tem o seu fulano ou os seus fulanos, né? Põe aí, eu não invejo o fulano. Quando você olha para o fulano, que está no auge do poder, e você diz, esse fascínora está aí, fazendo o que quer, vivendo o que é bom, e nós estamos aqui sofrendo opressão, pagando mais impostos, etc. Quando você faz essa comparação, a Bíblia chama isso de inveja. Você pode chamar o que for, mas Deus chama de inveja. Toda vez que a gente compara, a vida da gente eu que sou honesto, ou então nós que somos honestos, somos assim, mas esses homens, essas pessoas que estão assim, estão bem melhores. A Bíblia chama de inveja. É esse o sentimento do salmista. Aqui, meus irmãos, está a tensão central. Deus é bom. Mas o salmista diz, a realidade parecia contradizer essa verdade. E o perigo dele não foi apenas intelectual, mas foi espiritual. Ele esteve à beira de se apartar do caminho, perdendo de vista a perfeição da bondade do Senhor. Ou seja, ele se concentrou tanto na prosperidade dos maus, que ele não conseguia enxergar a bondade do Senhor, ou pelo menos não a levava em conta. É a prosperidade dos maus que ditava o seu sentimento de felicidade, ou melhor, de infelicidade. E é importante notar que o problema não começa com a observação da prosperidade dos maus, mas com a inveja que essa observação gerou. Aí é que começa o problema. O olhar prolongado sobre a vantagem alheia, quando não é filtrado pela fé, irmãos, ele corrói lentamente a nossa confiança em Deus. E ele então vai descrever com detalhes, esse é o terceiro ponto, a aparente prosperidade dos maus. Ele dá um testemunho, eu tive uma crise de fé, e qual é a razão? De que maneira essa prosperidade se me apresentou? Dos versos 4 a 12. Observe como não parece. Você não já se sentiu assim quando os olha? Quando você vê os famosos,
de todas as áreas da sociedade, artística, os influencers, os políticos, de um modo geral. Não é assim. À primeira vista, ele vai mostrar que parece que os malfeitores desfrutam dos frutos da sua maldade sem qualquer punição. Olha o que ele diz. Para eles, verso 4, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. A palavra prosperidade, irmãos, aqui, ao ver a prosperidade dos maus, é a palavra hebraica shalom. É aquela palavra que traduz-se por paz, mas ela significa mais do que paz. É um estado, na visão mais profunda teológica dessa palavra, é um estado de bênção completa. Quando eu via a bênção na vida dos maus, só que ele interpretava a bênção em termos de bem-estar aparente, daquilo que eles demonstram, que aparece para mim. Eu invejava o shalom que os maus experimentavam. Ele está dizendo, olha, eles parecem viver preocupados. Para eles não há, eles parecem viver despreocupados, para eles não há preocupações. Eles não sofrem dores. Ele diz isso no verso 4 e no verso 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Eles não sofrem dores, eles parecem que não enfrentam tribulações comuns. Eles possuem um corpo saudável e robusto, a palavra nédio aí é roliço. Naquela cultura, ser gordo não era algo ruim. Mas se a gente quer adaptar a nossa cultura, eles são saradões, são bombados. É mais ou menos isso. Eles têm o corpo ideal, os olhos saltam-lhes da gordura. O corpo deles, portanto, na visão cultural do salmista, é saudável e robusto. E aos olhos de Asaf, eles parecem imunes às fragilidades humanas. Não é possível. Será que não é um clone? Tem gente que chega a pensar nisso. Não. Mas, além de serem diferentes dos meros mortais, essa sensação de paz que eles têm, é o combustível da arrogância deles. Nos versos 6 a 9, depois de descrever a prosperidade deles, ele descreve a arrogância deles. A prosperidade deles os reveste de soberba. Eles se adornam de orgulho como de joias. Veja, daí, por causa disso, a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve com um manto. A violência chega a ser algo do qual eles se gloriam. Não é isso que a gente vê com as facções, que fazem vídeos, muitas vezes, mostrando que eu estou de boa aqui com o meu fuzil, do exército americano ou russo, e eles se adornam desse orgulho, e eles chegam a zombar de Deus. Como sabe Deus? Eles dizem, veja, ele diz que os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam, quer dizer, zombam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, eu faço mesmo e ninguém mexe comigo, ninguém me tira daqui, eu posso fazer o que eu quero, e contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Toda a arrogância, eles vivem como se Deus não se importasse. Como observa Alan Harman no seu comentário, a vanglória deles conduz à violência, ao desprezo e à falsa sensação de impunidade. E às vezes a gente concorda mesmo. A gente concorda tanto que quando um deles se dá mal,
a gente diz, mas isso não vai mudar nada. Alguém vai lá e vai livrá-los. Não, isso não adianta nada, a gente sempre tem essa sensação. E em terceiro lugar, meus irmãos, além da prosperidade, além de eles parecerem ser mais felizes do que os justos, além da sua arrogância que brota dessa prosperidade, eles ainda são admirados. E em terceiro lugar, o salmista, descrevendo a prosperidade deles, mostra a admiração do povo pelo sucesso deles. Eles têm admiradores, por mais que você se admire com isso, mas sim, existem aqueles que admiram os maus. Versos 10 a 12. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. O que ele está dizendo é que o sucesso aparente dos maus atrai seguidores. Muitos desejam partilhar da sua prosperidade, bebendo de suas águas e aprendendo os seus caminhos. Aqui o salmista percebe que a prosperidade do ímpio não é apenas um problema pessoal, mas comunitário. Ela se torna pedagógica, ela ensina valores distorcidos, ela forma consciências corrompidas e ela seduz os simples. Não é à toa que nós ficamos indignados. E não deveríamos? Sim, deveríamos. Mas ficar indignado é uma coisa, ter inveja é outra. E frequentemente o nosso coração mistura as coisas por causa da sua pecaminosidade, ou da nossa pecaminosidade. Mas isto se torna ainda, meus irmãos, mais angustiante e que atrai mais a nossa indignação quando vemos essa prosperidade dos maus em contraste com a desventura dos justos. Versos 13 a 16 vão mostrar isso. Diante desse contraste, o salmista confessa a sua desilusão. Ele diz, como sabe Deus, acaso, verso 11 em diante, há conhecimento no Altíssimo, e no verso 12 ele conclui sua descrição da prosperidade dos maus, dizendo, eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam a suas riquezas. E aí ele começa a comparar consigo, com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Isso não trouxe resultados para mim. Eu não estou mais feliz porque eu sou honesto. Eu não estou numa melhor posição porque eu sou íntegro. Pelo contrário, verso 14, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Eles fazem o que querem, mas se eu faço uma coisinha assim, parece que Deus vem e desce o sarrafo. Você não tem essa sensação? Você já teve a sensação de que você é mais castigado do que o outro? Eu me lembro de uma vez conversar com um colega de seminário, que ele falou isso para mim, Marcos, às vezes eu tenho a sensação de que assim, parece que a lapada em mim é mais dolorosa. Eu vejo gente, ele até dizia assim, aqui no seminário, às vezes ter atitudes que eu não sei nem se é crente. E eu não sei como essa pessoa não dói a consciência, mas se eu cometo um pecado qualquer, parece que eu levo 10 lapadas, ou eu levo uma surra para 10 jumentos. Parece que comigo Deus é mais severo. É isso que ele está dizendo. Eu de contínuo sou afligido e a cada manhã, veja, castigado. Eu não posso fazer nem um pouquinho. Então, meus irmãos, nós temos aqui pelo menos 3 sensações. Primeiro, a sensação de que a integridade é inútil. Verso 13. Inutilmente conservei puro o coração. Essa não é apenas a sensação de um indivíduo, irmãos. Ela pode se tornar a sensação de uma comunidade, da igreja. Nós vimos esse mesmo pensamento em Malaquias. Eu peço que você abra lá, no capítulo 3, versos 13 em diante. O povo de Israel, já no período pós-cativeiro, no entanto, nunca recuperou a sua autonomia como povo, não é?
ainda estavam debaixo do domínio dos ímpios. E eles falam assim, o profeta fala assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? O que é que nós temos falado? Deus responde: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Essa é a sensação de toda a igreja na época de Malaquias. Então a sensação de que a integridade é inútil, muitas vezes passa pela nossa cabeça. A segunda sensação é a sensação de que Deus é mais severo comigo. Não é que Deus é severo, não. É que Ele é mais severo comigo, com eles não. Você já usou a frase, só eu que tenho que mudar? Já usou? Ah, só eu, né? Eu que tenho que fazer isso, mas, se você usou, essa frase significa: Deus é mais severo comigo, Deus está exigindo mais de mim. É isso que você quer dizer, é isso que eu quero dizer quando eu falo isso. Sensação de que Deus é mais severo comigo. E a terceira sensação é a sensação de estar à beira do fracasso espiritual. Ele chegou a uma crise espiritual, versos 15 e 16. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos seus filhos. O que ele quer dizer é o seguinte: como mestre em Israel, Asaf sabe que verbalizar suas dúvidas, sua crise, poderia escandalizar os mais fracos. Por isso parece que ele sofre em silêncio, ele não chegou a expressar isso para outros. Esse silêncio, contudo, ele não, nesse caso não é sinal de incredulidade, mas de uma certa responsabilidade espiritual. Ele luta com Deus para não ferir o povo de Deus. Mas ele pensa essas coisas, parece que é inútil servir a Deus. Ele diz no verso 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Só pensar isso é algo que trazia cansaço espiritual. Essa é a sensação. Você se sentiu assim já? Ou está se sentindo assim? Eu luto, eu faço as coisas com integridade, eu dou o melhor de mim e eu não consigo meu lugar ao sol. E eu vejo tanta gente desonesta se dando bem. Ele diz: olha, quase eu caí. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, voltando ao verso 2. Mas, meus irmãos, para aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, para aquele que anda na luz da presença de Deus, para os adoradores do Deus verdadeiro e do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, essa crise não é o estágio final da caminhada. Sempre há um ponto de virada. E é isso que vai acontecer então. Ele parte então para mostrar o que eu chamo de contemplação. A contemplação da glória de Deus traz uma mudança de perspectiva. É o nosso, na verdade, quinto ponto. Nós falamos sobre a constatação, Deus é bom, o testemunho, a crise de fé diante da prosperidade, a descrição da prosperidade do mal em terceiro lugar, em quarto lugar, as desventuras e a crise dos justos, mas em quinto lugar nós temos a contemplação e a mudança de perspectiva. Verso 17, isso aconteceu até que, isso não se perpetuou, não pode, na vida do justo, não vai se perpetuar, não vai ter a última palavra. Certo servo de Deus diz que Deus não zomba dos seus filhos com uma noite interminável de sofrimento.
Para cada um que permanece firme enquanto dura a noite, sempre acontecerá o amanhecer. E o ponto de virada acontece onde, meus irmãos, e quando? Ele acontece no culto. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Não com o presente deles, não com esse momento de aparente prosperidade. Na presença de Deus eu pude ver o fim das coisas. Então, meus irmãos, aqui, talvez eu diria que é a grande lição, que na presença de Deus, na adoração comunitária, é o lugar onde o justo recupera a visão correta da realidade. É na presença de Deus, é no culto, é na adoração, e aqui para nós, no dia do Senhor, que as deficiências da nossa fé são corrigidas e que nossa crise de fé, que acontece no decorrer da semana, tem suas respostas. Por isso o culto é importante. A gente não vem simplesmente para aliviar a sua crise existencial, não é isso. A gente vem para adorar a Deus, mas na contemplação do caráter do nosso Deus, na memória dos feitos redentores de Deus, no voltar a face para o Cristo bendito, a nossa visão acerca das nossas crises, ela muda, ela tem que mudar. Se ela não mudou, eu não adorei de verdade. E é então na presença de Deus que Ele atina com o fim dos maus. A prosperidade, ele conclui, é apenas aparente. Na verdade, a prosperidade deles é uma espécie de tropeço que Deus coloca. Veja bem, isto é muito importante, a Bíblia toda, o tempo todo vai nos mostrar que Deus muitas vezes dá linha para o ímpio, para ele acumular ira para o dia da ira. Então a aparente paz, a aparente tranquilidade de alguém que prospera na sua iniquidade é nada mais do que um terreno escorregadio onde Deus o colocou para acumular mais ira para o dia da ira. Quem vive no pecado está feliz, não está sendo abençoado por Deus, não está no shalom verdadeiro de Deus, ele está no juízo de Deus que endureceu o seu coração, dando-lhe uma sensação de bem-estar, enquanto ele se diverte com o pecado e a corrupção. É isto que ele vê, ele diz, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Essa prosperidade deles é como um sonho, quando você se acorda, um dia eles vão acordar, o Senhor que parece estar dormindo vai despertar e vai desprezar a imagem deles. Prosperidade aparente, mas de fato é um fim repentino e uma queda inevitável. Para algum deles a queda acontece antes, até para nos consolar e nos mostrar um pouquinho do que será no juízo final, porque muitos dos ímpios num momento estão dançando, não é? E no outro momento eles estão andando acorrentados de mãos e pés, tirados em silêncio, com um ataque preciso. E de repente eles estão diante do tribunal. Mas esse é só um pouquinho. Outros vão continuar prosperando. Mas a segurança deles é ilusória. Ele então passa a interpretar o presente à luz do fim. A entrada no santuário não elimina magicamente os problemas, mas ela redefine o horizonte pelo qual eu enxergo os problemas. Eu passo a interpretar o presente à luz do fim. A prosperidade que parecia sólida revela-se instável. Diante do fim, a segurança é ilusória, o sucesso é passageiro. E aí, meus irmãos, em sexto lugar, agora olhando para o caráter e os atributos de Deus, para o fim de todas as coisas, olhando para o verdadeiro destino dos maus,
O salmista agora confronta o mal dentro de si. Porque, na verdade, irmãos, quando Deus nos faz ver a prosperidade dos maus, Ele também quer tratar o nosso pecado e o mal que existe em nós. E se nós queremos combater a corrupção, nós temos que começar do centro de onde ela surge, que é o coração, e isso inclui o nosso. Por isso os versos 21 e 22, nesses versos, iluminado pela santidade de Deus, Asaf reconhece a amargura e a irracionalidade da sua inveja. Ele vê como o seu coração havia sido obscurecido. Ele diz, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional à tua presença. Ele vê como o seu coração se obscureceu, ele se tornou quase como um animal sem raciocínio, dominado pela sua inveja amargurada. Então a confissão não é apenas moral, mas intelectual e espiritual. Ele reconhece que pensava como um animal, reagindo com instinto, por instinto e não por fé. E é assim que acontece. Quando a gente fica irado com a injustiça, cuidado, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. A gente passa a ser dominado e daqui a pouco a gente está falando os mais terríveis impropérios e está muito mais indignado com a prosperidade dos maus do que embevecido pela bondade de Deus. E a gente não consegue mais enxergar a bondade de Deus no mundo, e sim, ela existe. Ela se manifesta. É por isso que ele se volta para o seu próprio coração, e ele faz uma confissão. A visão que eu tinha era a visão de um irracional, porque ela era determinada não pelo meu intelecto, mas pelo meu coração e pela minha inveja. Irmãos, a crise existencial acerca da bondade de Deus ante a prosperidade e a aparente prosperidade da injustiça, ela não vem não é um problema intelectual, antes de tudo ela é um problema existencial. É um problema de fé. Mas graças a Deus o salmista chegou a entender tudo. E é por isso, irmãos, que o Salmos termina com devoção, esse é o último ponto, 23 a 28. Ele passa agora a olhar para aquele que é o seu deleite e contentamento. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras, tu me guias, tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Eu estou sempre contigo, mesmo quando eu estava andando nas trevas da minha inveja amargurada, o Senhor sempre estava comigo, e o Senhor me guiou com a sua direita, o Senhor segurou na minha mão. Conhece aquele hino? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. É uma heresia, você não pode segurar na mão de Deus, a tua tendência é soltar da mão de Deus. É Deus quem segura a nossa mão. Fanny Crosby interpretou melhor. Uma mulher cega. Ela compôs o hino: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. É Ele quem segura. Ele diz, tu me guias, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Agora purificado, ele se volta para Deus como seu deleite supremo. Ele reconhece que Deus nunca o abandonara, que Deus sempre o segurou pela mão, mesmo nos terrenos escorregadios da dúvida. Ele escorregou, mas ele não caiu, porque alguém o segurava. Essa presença graciosa, meus irmãos, ela projeta sua esperança, a nossa esperança para além dessa vida. Esse é um dos textos no Velho Testamento, dos raros textos onde nós temos um lampejo da vida eterna.
Pois a doutrina da vida eterna, ela se configura principalmente no Novo Testamento. Mas quando ele diz, tu me guias com o teu conselho, quer dizer, no presente, e depois me recebes na glória, ele está projetando a esperança para além desta vida. Ele está reafirmando sua confiança no juízo de Deus sobre os ímpios e conclui declarando sua alegria em buscar refúgio. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Não existe outro em que eu tenha prazer e deleite, contentamento e alegria e paz. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, veja, não é mais eu e os perversos, somos eu e o Senhor e eu. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, eu não estou aqui escorregando. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele reafirma, portanto, o seu compromisso de andar na presença de Deus. Meus irmãos, à luz da revelação progressiva das Escrituras, o que Asaf percebe de modo ainda embrionário, certamente encontra o seu pleno esclarecimento em Cristo. Porque a prosperidade ilusória dos maus e a aflição do justo não permanecem enigmas abertos na história da redenção. O Novo Testamento, ele revela que o juízo definitivo, apenas antecipado no Salmo 73, será consumado na vinda de Cristo. Nós cantamos isso no nosso primeiro cântico. Quanto aos covardes, descrentes também, todo impuro e assassino cruel, serão lançados no lago de fogo. E condenados estão. O que hoje parece estabilidade é, na verdade, terreno escorregadio. O que parece perda para o justo é o caminho de glória. Cristo mesmo advertiu, irmãos, que não se deve ajuntar tesouros não se devem ajuntar tesouros na terra, onde tudo é passageiro, mas no céu, onde nada pode ser abalado. Contudo, a resposta cristológica ao dilema aparente da injustiça de Deus não se limita ao juízo futuro. Ela se manifesta decisivamente na cruz de Cristo. Porque na cruz nós vemos algo ainda mais perturbador à primeira vista. O justo absoluto sofre, enquanto os ímpios, entre os quais nós estamos, parecem triunfar. O Filho de Deus foi rejeitado, humilhado, condenado, enquanto seus acusadores seguem adiante ilesos, enquanto Pilatos podia dizer, eu tenho autoridade para te soltar e para te prender. Ele fala com o Rei dos Reis. Mas ali, na cruz, o problema do Salmo 73 atinge o seu ponto máximo. Se alguém pudesse perguntar, meus irmãos, se a integridade vale a pena, se alguém poderia olhar para o Calvário e se escandalizar. Porque ali, o único justo, o único que não merecia, sofreu toda a ira de Deus. Contudo, é justamente ali que Deus revela a profundidade de sua justiça e de sua sabedoria. A cruz mostra que a aparente injustiça de Deus não é indiferença, é paciência, é misericórdia, não é ausência de juízo, mas é um adiamento gracioso. Na cruz Deus julga o pecado, Ele não o ignora. Porque se Deus observar iniquidades, quem subsistirá? Assim, a cruz responde ao dilema do salmista, mostrando que a prosperidade dos maus não é prova de que Deus não vê. Porque quando o único que tinha esse direito disse, Deus meu, por que me desamparaste? Neste exato momento, Deus estava providenciando a justiça, sem a qual nós iríamos para o mesmo sentido, mesmo destino do fulano que você pensou na sua cabeça. Deus está dando tempo para arrependimento. E mostra ao mesmo tempo que o sofrimento do justo não é sinal de abandono, mas pode ser instrumento de redenção. Além disso, meus irmãos, Cristo é a resposta definitiva à crise da suficiência. O salmista concluiu que Deus era a sua porção para sempre. E como nós podemos dizer isso? Por causa da nossa união com Cristo. O crente hoje, por isso, confessa que Cristo é plenamente suficiente diante das decepções da vida. É a Ele que nos referimos quando dizemos
como dizemos, a quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Nele temos não apenas explicação para o sofrimento, mas comunhão com Deus que sofreu por nós, venceu a morte e reina em justiça. A cruz revela que a aparente vitória dos maus é provisória e a ressurreição assegura, meus irmãos, que a fidelidade do justo jamais é vã. O Cristo ressuscitado garante que haverá um acerto final. Haverá um acerto final de contas, que nenhuma lágrima derramada em fidelidade será esquecida. Diante disso, eu quero trazer 5 breves aplicações em forma de exortações. Como podemos responder a tudo o que ouvimos? Primeiro, guarde o seu coração da inveja. Lembre que sempre traga à memória a prosperidade dos maus é passageira e enganosa. Por mais que eles pareçam felizes, traga isso sempre em mente, creia nisso, porque a palavra de Deus diz. Então, guarde o seu coração da inveja. Segundo, não abandone o caminho da integridade, mesmo quando ele parecer inútil aos seus olhos, quando ele parecer até mesmo uma fonte de sofrimento, não abandone o caminho da integridade. Terceiro, valorize o culto e a comunhão dos santos no dia do Senhor. Pois é aqui que Deus realinha a nossa visão. É o que Ele está fazendo agora. E você precisa disso toda semana. Quarto, confesse diante de Deus. Faça agora mesmo. Confesse diante de Deus suas amarguras, sua inveja. Reconheça, permitindo para que sua graça purifique o seu coração. E quinto e último, aprenda a descansar na suficiência de Cristo. Certo de que o juízo vindouro fará plena justiça. E que o Senhor é hoje e para sempre a sua porção. O mesmo Cristo do qual nós desfrutaremos no novo céu e na nova terra, Ele já está disponível para nós hoje. E precisamos aprender, diante das frustrações da vida, a nos deleitar nele e dizer, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos mostra as distorções da nossa visão, que é anuviada pelos nossos sentimentos egoístas, entre eles a inveja e a amargura. Ajuda-nos, ó Deus, a trazer sempre à memória as verdades que ouvimos neste salmo, sobretudo quando estivermos indignados. E antes de tudo orarmos ao Senhor, não apenas para que a injustiça seja punida, mas para que o nosso coração não seja tragado pela inveja amargurada e venha desistir e desanimar da virtude. Ajuda-nos a olhar para a cruz de Cristo, Senhor, e ver que nenhuma injustiça maior se cometeu, como quando Ele foi injustamente condenado e morto. Mas era exatamente ali que a justiça de Deus estava sorrindo para nós. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a trazer essas coisas à memória, consola o nosso coração e fortalece-nos quando nós estivermos querendo entrar em crise pela prosperidade dos maus. E guarda-nos da inveja. Nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém.
Tu és bem-vindo aqui.